Olá, meu nome é Bernardo, sou estudante do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Ouro Preto. Esse trabalho foi orientado pelo professor Dr. Alisson Figueiredo, referente ao Programa de Iniciação Científica do CNPq, e representa uma análise numérica da termografia dinâmica para a detecção precoce do câncer de mama. Bem, o câncer é um dos principais problemas de saúde pública mundial e o câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais incidente no mundo e o mais comum entre as mulheres, sendo que no próximo triênio a estimativa é de 66.280 novos casos, sendo 29,7% correspondente ao câncer de mama para as mulheres. Então existem algumas técnicas de detecção, como o autoexame, o exame clínico, a ultrassonografia e a ressonância magnética. A mamografia também é um exame muito bem aceito, mas ela é extremamente invasiva, pode causar dor pela compressão e emite radiação ionizante. Então a gente também tem a termografia infravermelha, que seria basicamente uma análise dessa distribuição de temperatura para conseguir identificar lesões, né? É um exame então que ele ganha muito espaço como uma técnica de triagem e está aí para trazer melhor bem-estar e qualidade de vida para as mulheres, sendo uma técnica não invasiva, sem dor nem toque, não emite radiação ionizante, possui um rápido diagnóstico e é muito mais econômica. Basicamente, esse estudo foi viabilizado pelas câmeras termográficas, né, que elas vão quantificar essa temperatura da superfície de acordo com a emissão de radiação infravermelha do corpo humano. A premissa então é que o fluxo sanguíneo do nosso corpo ele transporta esse calor e um aumento de temperatura pode ser caracterizado por uma hipertermia causada por um tumor, já que os tumores, né, eles induzem esse fenômeno de angiogênese que cria novos vasos sanguíneos, além de que o tumor também consome muito mais energia do corpo, né, e emite mais calor para o organismo. Então a termografia dinâmica seria capturar várias imagens termográficas ao longo do tempo, analisando um estresse externo, né, de temperatura e verificando essa recuperação térmica. Sendo que esse contraste térmico seria conseguir avaliar essa diferença de temperatura entre uma região lesionada, né, que seria aqui no caso o melanoma, que ela está mais quente, de uma região saudável mais fria, né, após analisar esse estresse térmico. Os objetivos, então, seriam analisar essa distribuição de temperatura por meio de um estresse a frio com um modelo bidimensional, simulado numericamente, e tentar consolidar essa técnica de termografia dinâmica para benefício da população. A metodologia, então, é baseada num tecido saudável e num tecido com tumor, né? Bem simplificado em duas dimensões, com dadas as propriedades termofísicas. O nosso modelo matemático é baseado na equação de biotransferência de calor e a malha da análise é representada por essa figura. Então, a nossa metodologia, eu vou exemplificar melhor por esse fluxograma, que no período de aclimatação a paciente vai entrar em equilíbrio térmico com o ambiente e a gente vai analisar o período estacionário, né, que seria a exposição à temperatura, a exposição do ar ambiente no corpo. Depois um período de resfriamento durante 60 segundos e 120 segundos, variando a temperatura de 5, 10 e 15 graus Celsius. E por fim a recuperação térmica exposta ao ar ambiente, dada a temperatura corporal, a temperatura ambiente e a geração de calor constante para analisar os resultados. O resfriamento então seria por meio dessa compressa em gel para manter a distribuição de temperatura bem uniforme pela mama. E a gente efetuou um estudo de caso para uma paciente de 49 anos com simetria entre os seios e o tecido glandular predominante. Isso vai ser muito importante no final. Esses foram alguns parâmetros da nossa análise, mas o que interessa é esse gráfico. Quando eu falei que ela tem simetria entre os seios, é que a gente pode dizer que a distribuição de temperatura de um lado deveria ser igual à distribuição do outro. Então a gente tem uma mama saudável e a gente pode comparar com uma mama com tumor que foi inserido nessa região. E essa geração de calor do tumor ela vai provocar um distúrbio na distribuição de temperatura dessa mama, né? Então a gente consegue identificar aqui que tem uma fonte gerando calor. Analisando por esses gráficos também, a gente consegue perceber que essa distribuição de controle e essa distribuição com tumor tendo esse pico de temperatura na região, indicando novamente uma geração de calor, né? Então a gente consegue perceber a elevação das temperaturas e um pico muito maior em comparação com a mama saudável. Analisando então a situação estacionária, que eu falei, exposta ao ar ambiente,
a gente tem ela de controle sendo um tipo de exame de termografia estacionário, né? Então, como a gente quer avaliar e validar a termografia dinâmica, a gente vai comparar o estacionário em relação a vários intervalos de tempo. Então, a gente tem que, após a recuperação térmica de 300 segundos, a gente tem resultados inferiores à termografia estacionária, né? Então, a partir de 360, a gente já começa a ter um ganho de variação de temperatura até um pico em 1440 segundos. E após esse pico, esse desempenho ele vai começar a cair porque o corpo vai entrar em equilíbrio térmico com o ambiente. Então a gente tem aqui nesses dois gráficos analisando que quanto menor a temperatura da superfície e maior o tempo de exposição, a gente consegue ampliar essa variação de temperatura, né? Então a gente consegue ver aqui por volta de 74% de melhoria do que o exame anterior e referente a alguns tempos, antes de 10 minutos, a gente tem resultados não tão satisfatórios. Esse é o resumo dos nossos resultados. E por fim, as conclusões a gente tem que os resultados eles são muito coerentes com a realidade, com a literatura, apesar desses parâmetros eles serem muito subjetivos, né, depender muito da paciente, e é interessante a gente compreender esse fenômeno para trazer cada vez resultados mais robustos, lembrando que é uma paciente de 49 anos com a mama densa, isso influencia bastante porque não é uma distribuição comum, e o tecido adiposo ele reduz esse tipo de capacidade de percepção. Mas no mais é isso, eu gostaria de agradecer a todos, né? Agradecer principalmente o CNPq por ter fornecido a bolsa, ao FOP por ter prestado apoio esse tempo todo e ao meu orientador, né, e toda a equipe. Esse é meu contato e qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigado.